Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai finalmente resolver o oscilador arbitrariamente forçado, ou seja, a gente vai encontrar a solução de um oscilador amortecido e forçado por uma fonte qualquer, aquele f da fonte é qualquer função. E a gente vai fazer isso usando o que a gente aprendeu no último vídeo sobre a expansão em série de Fourier. Então, para começar, vamos ver um resultado bem importante, que é esse resultado aqui. Se xn é uma solução dessa equação diferencial, observem que essa é uma equação diferencial linear, de segunda ordem, não homogênea. Então, a soma dos xn's é a solução dessa outra equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea, onde o termo não homogêneo agora é uma soma dos termos não homogêneos da primeira equação. Se essa soma vai de 1 até nzão, essa aqui vai de 1 até nzão. Vamos mostrar esse resultado, é bem fácil de ver que isso é verdade. Depois a gente discute. Não tem segredo, vou pegar essa forma aqui, jogar nessa equação e verificar que a equação é satisfeita. Então, pegando esse x, jogando nessa equação, eu tenho A0 soma de xn, e aí eu derivo duas vezes, vai ficar soma de xn, dois pontos. Mais A1 soma de xn, ponto, mais A2 soma de xn. Tudo isso tem que ser igual a soma de bn. E aqui eu coloco em evidência essa soma. Então, soma em n. Dentro da soma vai ficar A0 xn, dois pontos, mais A1 xn, ponto, mais A2 xn, igual a soma em n de bn. Agora, notem que isso que está dentro desse colchete, estou assumindo que o xn satisfaz essa equação, então o que está dentro do colchete é exatamente bn. Então, fiquei com soma em n de bn igual a ele mesmo, ou seja, a equação é satisfeita. Fácil de mostrar. Qual o significado físico disso? O significado físico está associado à linearidade dessa equação. Vamos imaginar que a gente tenha um sistema, um oscilador, descrito por uma equação desse tipo aqui. E ele tenha duas fontes. Então, quando eu ligar só uma fonte, vamos chamar de fonte 1. A fonte é aquele termo forçado. Então, liguei a fonte 1. E a fonte 2 está desligada. E eu coloco para ele oscilar. A posição em função do tempo vai ser x1, que vai ser a solução dessa equação diferencial, quando só o B1 é diferente de zero, a fonte 1. Agora eu desligo a fonte 1 e ligo a fonte 2. Quando o oscilador oscilar, a posição vai ser x2. E a terceira etapa, eu ligo as duas ao mesmo tempo. Então, ambas as fontes ligadas. Quem vai ser o x, a posição do oscilador? Simplesmente x1 mais x2. Isso é uma propriedade que decorre da linearidade desse sistema. Então, x é x1 mais x2. Então, uma estratégia que a gente vai usar para resolver essas equações não homogêneas desse tipo aqui, eu não resolvo ela de uma vez só para essa soma. Eu resolvo essa equação para cada uma fonte
ligada individualmente com todas as demais desligadas e guardo a solução para o x. Faço para todas e depois somo as soluções que eu encontrei. Isso vai me dar a solução dessa equação aqui. Vamos fazer um exemplo? Nesse exemplo, a gente tem um oscilador amortecido e forçado e a força da fonte é dada por esse gráfico aqui. Então, entre menos π e π, eu tenho uma parábola t ao quadrado. E essa parábola se repete indefinidamente. É exatamente a força, a função f que a gente viu no vídeo anterior. Eu quero a solução estacionária para esse oscilador. Então, qual é a equação de movimento desse oscilador? X, 2 pontos, mais 2 gama, o amortecimento, x ponto, mais ômega zero ao quadrado x, igual a... Agora, muito cuidado na hora de colocar a força aqui. Tem uma tentação da gente simplesmente colocar t quadrado. Coloquei t quadrado aqui. Mas se eu fizer isso, eu estou dizendo que para qualquer instante de tempo, a força é t quadrado. E é verdade? Não, ela só é t quadrado de 0 até π. Depois não é mais t quadrado. Ela segue essa curva em amarelo. Essa curva em amarelo não é t quadrado. Então, cuidado, isso aqui está errado. A força que entra aqui é essa curva em amarelo. No vídeo anterior, a gente encontrou qual é essa curva em amarelo. Ela é π ao quadrado sobre 3, mais uma soma de infinitos termos, começando em 1, 4 vezes menos 1 na n cosseno de nt sobre n ao quadrado. Essa é a força e aí eu divido pela massa. Então, tudo isso vezes 1 sobre m. Agora está certo. Isso que está no colchete é essa curva em amarelo. Bom, e agora para resolver essa equação, enquanto eu quero uma solução particular dessa equação, eu uso o que a gente acabou de discutir, esse resultado aqui. Eu vou reescrever cópias dessa equação, mantendo sempre uma fonte apenas ligado. Observe que aqui eu tenho infinitas fontes. Esse π ao quadrado sobre 3 é uma fonte, a outra fonte é quando n é igual a 1, a outra quando n é igual a 2, e assim por diante. Então, quais as equações que eu vou escrever? Essas aqui. X, 2 pontos, vamos chamar isso aqui de x0, mais 2 gama, x0 ponto, mais ômega zero ao quadrado, x0, igual a primeira fonte ligada, fonte 0, π ao quadrado sobre 3m. E as demais equações vão chamar de xn, o n maior ou igual a 1, mais 2 gama xn ponto, mais ômega zero ao quadrado xn. E agora eu deixo a enésima fonte ligada, que é 4 vezes menos 1 na n cosseno de nt, dividido por n ao quadrado, e tem esse m, a massa. Tenho que resolver isso aqui. A solução estacionária será x igual a soma n indo de 0 até infinito do x n. É o que está dizendo o nosso resultado inicial. Então, vamos resolver essa equação aqui primeiro. Essa aqui é fácil. Tem essa equação diferencial, o termo não homogêneo é uma constante. Propõe uma constante para o x0. x0 igual a c, constante. E joga aqui.
derivada segunda, a derivada primeira foi embora, e aqui vai sobrar c vezes ômega zero ao quadrado, igual a essa constante, π ao quadrado sobre 3m. Descobri quem é o c, é π ao quadrado sobre 3m ômega zero ao quadrado, então eu já sei quem é o x0. x0 igual a π ao quadrado sobre 3m ômega zero ao quadrado, e guardo esse resultado. Agora eu vou para essas equações aqui. A gente já sabe a solução dessas equações. Essa equação aqui é o mesmo tipo de equação que a gente resolveu no vídeo solução do oscilador forçado. Lá eu tinha um cosseno. A gente sabe que a solução do xn é uma amplitude b. Como eu tenho diversas equações, uma para cada n, vamos chamar essa amplitude aqui de bn. E essa amplitude b depende da frequência da fonte. Quem é a frequência da fonte? Frequência angular. O n. Então, esse bn depende dessa frequência n. Vezes cosseno da frequência da fonte, que é n vezes t, mais aquele atraso de fase, φ, que também depende dessa frequência. Então, φn. Quem são bn e φn? bn é igual a, vamos dizer assim, f0 sobre m, como a gente fez no vídeo do oscilador forçado, dividido por ômega zero ao quadrado, menos a frequência da fonte ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 4 gama quadrado, ômega quadrado. Isso na 1/2. Então, no nosso caso, estou olhando para essa equação aqui. Quem é o f0? O f0 é 4 vezes menos 1 na n, dividido por n ao quadrado. Esse é o f0, ainda vou dividir pela massa, e aí tem esse colchete. Ômega zero ao quadrado menos a frequência da fonte. A frequência da fonte é n, um número inteiro, ao quadrado. Mais 4 gama, frequência da fonte, tudo ao quadrado. Na 1/2. Esse aqui é o nosso bn. O φn, arco tangente de 2 gama vezes a frequência da fonte, que é n, sobre a frequência da fonte ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então, eu já sei quem são todos os x i, ou xn, para n de 0 até infinito, e agora eu sei qual é a solução final. Então, a solução particular, vamos chamar essa solução de particular de xp, particular ou estacionária. É a nossa soma em n de xn. Ou seja, o termo zero é uma constante, π ao quadrado sobre 3m ômega zero ao quadrado. E os demais termos dependem de um cosseno, são termos que oscilam. Então, n de 1 até infinito, bn cosseno. Vamos colocar já esse bn aqui. 4 vezes menos 1 na n, vezes cosseno de nt, sobre tudo isso aqui. m, n ao quadrado,
ômega 0 ao quadrado menos n ao quadrado, mais 4 gama quadrado n ao quadrado, na 1/2. Notem que a amplitude desse termo, de cada termo que depende do cosseno, ela decai bem rapidamente. O comportamento dela vai com 1 sobre n na quarta. Aqui eu tenho um n ao quadrado, e aqui eu tenho a raiz de termos que dependem de n na quarta. Então, esse colchete, a raiz dele vai me dar um n ao quadrado. Então, n ao quadrado é n na quarta. Ou seja, conforme eu vou aumentando os termos na expansão de Fourier, pegando mais termos, eles vão ficando cada vez menos importantes. Estão caindo com 1 sobre n na quarta. Lembrando que esse n é frequência. Isso não é o resultado geral, tá, pessoal? Se eu pegar outra função, se eu pegasse, por exemplo, uma onda quadrada, aquela onda assim, se a fonte tivesse uma força desse tipo, a gente ia observar que esse termo aqui, na solução estacionária, iria com 1 sobre n ao cubo. Diferente, né? E ainda naquele termo que só depende de seno ou só de cosseno, como a gente viu no vídeo Solução do Oscilador Forçado, aqui ele vai com 1 sobre frequência ao quadrado. Então, a gente tem pelo menos 3 exemplos. Quadrado, cubo, na quarta. Então, isso pode variar. Se eu quiser a solução geral, suponha que esse oscilador seja fracamente amortecido. E eu quero a solução geral. Então, o x é solução da equação homogênea mais a solução particular, essa é a solução estacionária. Esse xh é a solução transiente. Isso vai ser uma constante exponencial menos gama t, um cosseno de ômega 1t mais um ângulo de fase φ, mais todo esse termo aqui. Fica bem grande, né, a solução. Onde xp é essa expressão aqui. Um detalhe que eu não mencionei no vídeo sobre o oscilador forçado é que se eu tenho essa solução geral e agora eu quero satisfazer as condições iniciais, eu quero x de 0 igual a x0 e x ponto de 0 igual a v0, os termos que eu vou jogar nesse sistema aqui, o x e o x ponto que eu vou jogar, são o x geral. Vou ter que pegar essa expressão aqui, observe como ela é extensa, tem esse termo e mais todo esse termo, jogo aqui em t igual a 0 igual a x0. Depois pego toda essa expressão, derivo em relação ao tempo, aplico em 0 e jogo nessa expressão aqui. Então, para determinar o A e o φ, eu preciso também dessa parte aqui da solução, desse xp. O A e o φ vai ser dado em termos de parâmetros que estão aqui, no xp. E notem também como cada termo dessa soma aqui corresponde a uma oscilação harmônica simples. Então, essa solução estacionária tem um termo que é constante, mais uma combinação de movimentos harmônicos simples. Cada um com uma frequência diferente, cada um com uma frequência inteira, que é esse n, a frequência angular. Então, você soma um monte de movimentos harmônicos simples, infinitos deles, e você constrói qualquer movimento complicado. Aqui eu tenho alguns gráficos que eu fiz para esse exemplo que a gente viu agora há pouco. Vamos começar olhando para cada termo harmônico da solução estacionária, cada termo que depende de cosseno de nt. Então, esses termos têm essa cara aqui. Esse aqui é o m igual a 1. Aqui eu estou usando m, mas era o nosso n. Então, é cosseno de t, vezes aquele coeficiente que tinha na frente, o 4 vezes menos 1 elevado a m dividido por m ao quadrado. E eu posso variar esse m. Então, esse é o primeiro termo. Observe como é uma oscilação harmônica, um cosseno. O segundo termo, este. Amplitude vai diminuindo. Terceiro termo, quarto termo, quinto termo.
Opa, por que cresceu no quinto termo? Lembra que lá no denominador eu tinha um termo que era ômega zero ao quadrado menos n ao quadrado, tudo ao quadrado. E o ômega zero eu peguei 5.1. Então 5.1 ao quadrado menos 5 ao quadrado é um número pequeno. E vai estar lá no denominador. Então isso faz a amplitude crescer. Então cresceu é uma ressonância que eu tenho aqui. Depois eu passei do 5. Lembra que isso aqui corresponde também à frequência do oscilador. Então a frequência ficou maior que ômega zero, já começa a cair de novo a amplitude. E vai caindo, vai a zero. Aqui eu tenho 30 termos. Agora o que eu vou fazer é somar. Aqui eu mostrei cada uma individualmente. Agora eu vou escrever aquela soma. Então sai esse termo, entra a solução particular ou estacionária. Aqui nesse gráfico já estou incluindo aquele termo constante da solução estacionária. Agora eu vou variar o n, que é o número de termos que eu tenho na solução final, naquela somatória. Então peguei n igual a 1, ou seja, eu tenho o termo constante mais o termo correspondente a n igual a 1. Lembra que o n igual a 1 era um cosseno. Eu só peguei aquele cosseno e adicionei uma constante, então subi um pouco. Está aqui. Agora n igual a 2 eu vou somar. Vou ter três termos, o constante, o n igual a 1 e o n igual a 2. Está aqui. Surgiu uma oscilação mais rápida. E aí começa a surgir umas ondulações aqui. Com três termos na soma, mais o constante. Tá assim. E eu vou aumentando. Eu coloquei até 20 termos na soma, eu tenho isso aqui. Essa é a solução estacionária. Por que ela está aqui em cima e não está aqui embaixo, não está oscilando em torno da origem? Porque tem um detalhe na nossa força que a gente pegou. Olhem o gráfico da força. É uma parábola e não tinha força negativa. A força era sempre positiva. Então essa fonte que eu escolhi, ela está sempre empurrando o oscilador. Nunca está puxando. Só muda a intensidade. Às vezes ela empurra mais forte, às vezes ela empurra mais devagar. Mas sempre empurrando na mesma direção. Então não é uma fonte que empurra e puxa, empurra e puxa. Não faz isso. Por isso que a solução estacionária vai estar deslocada da origem. Ela não está oscilando em torno da origem. Ela se deslocou. Então essa é estacionária. A solução transiente eu tenho aqui também. Então a solução da equação homogênea está aqui. Se eu mudar a frequência natural, posso mudar o amortecimento, eu mudo a solução. Obviamente isso aqui é x em função do tempo. E eu posso somar as duas e ter a solução final. Então a solução geral é essa daqui. Vamos começar com um n pequeno. Então pegando só dois termos na solução estacionária, o termo constante e o primeiro termo da soma. Tem isso aqui. Para intervalos de tempo pequeno, para t pequeno, observe como o termo transiente é relevante, aquela oscilação amortecida. E aí, conforme o tempo vai passando, esse termo transiente vai a zero, ele decai exponencialmente e só vai sobrar o termo estacionário. Se eu mudar aqui o amortecimento, pegar um amortecimento bem grande, o termo transiente vai a zero rapidamente. Se eu pegar um amortecimento bem pequeno, ele dura mais tempo, sobrevive mais tempo. Vamos botar mais termos na soma da solução estacionária. 2, 3, 4, até 20, que é o máximo que eu peguei aqui. Então, com 20 termos, eu tenho essa expressão aqui, para o x em função do tempo. No começo, o termo transiente é relevante e depois só sobra o termo estacionário. Vou aumentar o amortecimento. Tá legal? Então, com esse vídeo, a gente encerra essa parte de oscilações lineares. Aí no próximo vídeo, a gente discute oscilações não lineares. Então, até lá, pessoal.